Hoje vamos aprender toda a verdade sobre a vida de João Batista. Antes mesmo de João Batista nascer, Deus já havia escrito uma história extraordinária sobre sua vida. Uma história marcada por promessa, fé e um propósito celestial. No silêncio de uma longa espera, quando tudo parecia impossível, o Senhor moveu o sobrenatural e preparou o caminho para o profeta que anunciaria a chegada do Messias. Zacarias era um sacerdote fiel, e sua esposa Isabel, descendente de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, mas havia um peso sobre eles. Não tinham filhos e já estavam avançados em idade. A esterilidade, vista na época como uma vergonha, havia se tornado uma ferida em seu coração. Porém, foi exatamente nesse cenário de impossibilidade que o Senhor decidiu agir. Enquanto Zacarias exercia suas funções no templo, algo extraordinário aconteceu. O anjo Gabriel apareceu diante dele e anunciou: "Tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João." O anjo declarou ainda que esse menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e que prepararia o povo para o Senhor. Ele não seria apenas um filho esperado, mas um mensageiro divino, um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Mesmo diante da glória angelical, Zacarias duvidou por um momento, questionando como isso seria possível em sua velhice. Por causa disso, o anjo o deixou mudo até o cumprimento da promessa, um sinal de que nada pode impedir a palavra de Deus. E assim foi. Isabel concebeu e durante sua gestação ela se escondeu, dizendo com lágrimas de alegria: "Assim o Senhor fez comigo, para tirar a minha vergonha entre os homens." O nascimento de João foi um milagre que ecoou em toda a Judéia. Quando ele nasceu e recebeu o nome revelado pelo anjo, a língua de Zacarias se soltou, e ele profetizou exaltando o Deus de Israel que havia visitado e redimido o seu povo. O menino cresceu debaixo da promessa, e desde o ventre já estava separado para um propósito santo. Há destinos que nascem marcados pela presença divina. Desde o ventre, João Batista já carregava em si o sopro do Espírito Santo, uma unção que o separava do comum e o preparava para um propósito eterno. Sua infância não foi cercada por luxo, nem pelos confortos da cidade, mas pelo silêncio do deserto, o cenário onde Deus molda os escolhidos. Após o nascimento milagroso, Isabel e Zacarias criaram João com temor e reverência. O menino crescia cheio de sabedoria, e a mão do Senhor estava sobre ele. Enquanto outros se adaptavam à rotina do templo ou às tradições dos mestres, João era atraído por uma vida de solitude e consagração. Ainda jovem, foi conduzido pelo Espírito ao deserto da Judéia, um lugar árido, mas cheio da presença de Deus. No deserto, João aprendeu a depender unicamente do Criador. A ausência de distrações o tornou sensível à voz divina. Lá ele conheceu o poder do jejum, da oração e da renúncia. Sua alimentação simples, gafanhotos e mel silvestre, simbolizava desapego ao mundo e total confiança no sustento celestial. Sua vestimenta de pelos de camelo e cinto de couro não era apenas um detalhe, mas um reflexo de sua vida profética, semelhante à de Elias, o profeta do fogo. Enquanto o povo vivia em corrupção e religiosidade vazia, João era forjado na santidade. Ele crescia em espírito, força e obediência. O deserto, que para muitos é lugar de solidão, foi para ele uma escola de intimidade com Deus. Ali aprendeu a ouvir claramente a voz do Altíssimo, a discernir sua vontade e a carregar o peso da mensagem que um dia ecoaria entre multidões. Nada no ministério de João foi improvisado. Cada amanhecer no deserto era um treino espiritual. Cada noite sob as estrelas era uma conversa com o Criador. Deus o estava preparando para algo grandioso, ser a voz que anunciaria a vinda do Salvador. Quando Deus escolhe alguém, nenhuma força da terra pode calar o som do chamado celestial. João Batista não foi levantado por escolas, nem coroado por sacerdotes. Ele foi ungido diretamente pelo Espírito de Deus. Do silêncio do deserto, uma voz começou a ecoar, e o mundo religioso da época tremeu diante da autoridade que vinha do céu. Anos se passaram desde sua juventude solitária. Enquanto Israel vivia tempos de escuridão espiritual, corrompido por líderes hipócritas e corações frios, João surgiu com uma mensagem que incendiava as almas. A profecia de Isaías se cumpria diante dos olhos do povo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. João não buscava fama nem aplausos. Seu único objetivo era abrir os corações para o Messias que estava prestes a se manifestar. Vestido de forma simples e com uma autoridade que vinha do alto, ele caminhava pelas margens do Rio Jordão, proclamando arrependimento. Sua voz cortava o ar como um trovão, chamando o povo à santidade. Homens e mulheres de todas as partes vinham ouvi-lo, movidos pela convicção do Espírito Santo. Fariseus e soldados se misturavam entre a multidão, todos impactados pela clareza e coragem do profeta. João não pregava mensagens agradáveis. Ele confrontava o pecado e denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos. Dizia com firmeza: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não havia medo em suas palavras, pois sabia que falava em nome de Deus. Cada frase era como uma espada, que rasgava o orgulho e despertava corações adormecidos. O chamado de João foi um divisor de águas. Ele preparava o terreno para a chegada de Jesus, removendo as pedras da incredulidade e abrindo caminhos de fé. Sua missão era clara: anunciar que o reino dos céus estava próximo. O som de sua voz ressoava com poder, e até mesmo os anjos sabiam que algo grandioso estava para acontecer. Há palavras que abalam reinos, e há mensagens que transformam corações, e a de João Batista foi uma delas. Sua voz não proclamava conforto, mas despertamento. Ele não oferecia promessas de prosperidade, mas um chamado urgente ao arrependimento. Antes que o Salvador viesse, o coração do povo precisava ser purificado, e João foi o instrumento dessa purificação espiritual. Às margens do Rio Jordão, multidões se reuniam para ouvi-lo. Homens, mulheres, soldados e até sacerdotes vinham, impactados por um poder invisível que envolvia aquele pregador simples do deserto. João anunciava com autoridade: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essa declaração soava como um trovão no meio do deserto espiritual em que Israel vivia. O arrependimento que João pregava não era apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança radical de vida. Ele ensinava que o verdadeiro arrependimento se manifesta em frutos, em atitudes, em transformação, em justiça. Por isso dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Suas palavras quebravam a falsa segurança dos que confiavam apenas na religião ou na descendência de Abraão, lembrando que Deus podia levantar filhos até mesmo das pedras. O batismo que ele realizava era o símbolo externo dessa mudança interior. No Jordão, cada mergulho representava uma confissão de pecados, uma entrega total a Deus. As águas daquele rio se tornaram palco de um recomeço espiritual para milhares de pessoas. João não buscava glória para si, mas apontava sempre para aquele que viria depois dele. Eu vos batizo com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O poder de sua pregação não estava nas palavras bem elaboradas, mas na unção que o Espírito de Deus derramava sobre ele. Cada frase cortava o orgulho, cada apelo tocava as profundezas da alma. O arrependimento era o caminho que abriria espaço para a graça, e João estava preparando a estrada por onde Jesus caminharia. Quando Deus decide mover o céu sobre a terra, ele começa tocando corações. E foi exatamente isso que aconteceu nas margens do Jordão. O ministério de João Batista se tornou um poderoso mover espiritual, uma chama de arrependimento e fé, reacendendo o coração de um povo esquecido de Deus. O Jordão, antes um simples rio, tornou-se o cenário de uma revolução espiritual. João pregava com poder, e o Espírito Santo agia com força. Pessoas vinham de todas as partes, da Galileia, da Judeia e até de Jerusalém, buscando perdão e renovação. O batismo no Jordão era mais do que um ritual. Era um ato de fé, uma declaração pública de mudança. Cada pessoa que descia as águas confessava seus pecados e emergia com o coração lavado, simbolizando um novo começo. A mensagem de João era clara: endireitai os caminhos do Senhor. Ele ensinava que o batismo não era uma simples tradição, mas o início de uma jornada de transformação interior. Era um sinal de arrependimento, não de status religioso. Por isso João não se intimidava diante dos fariseus e saduceus que vinham observá-lo. Com ousadia ele os confrontava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. O que acontecia no Jordão não era um espetáculo humano,
mas um avivamento divino. As águas se tornaram símbolo de limpeza espiritual, e o som das confissões ecoava entre as montanhas. O povo chorava, se rendia e voltava para suas casas com o coração incendiado por uma nova esperança. Era como se o próprio Deus estivesse ali, chamando seus filhos de volta para casa. Mas João sempre lembrava, aquilo era apenas o início. Ele batizava com água, mas o Messias viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Uma promessa que apontava para algo muito maior, uma transformação eterna. João entendia que seu batismo preparava o terreno, mas apenas Cristo traria a verdadeira regeneração. Há encontros que mudam destinos, e há um encontro que mudou toda a história da humanidade. O dia em que João Batista olhou para Jesus e o reconheceu como o Filho de Deus. Aquele momento nas margens do Jordão não foi apenas um batismo. Foi a revelação do Messias prometido, o cumprimento de todas as profecias desde os tempos antigos. Enquanto João batizava o povo, um homem simples se aproximou entre a multidão. Seus passos eram firmes e havia uma santidade silenciosa em seu olhar. Quando João o viu, o Espírito Santo o fez compreender quem estava diante dele. Com o coração tomado de temor e reverência, João declarou em alta voz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João sabia que aquele não era um homem comum. Ele era o ungido, o Salvador que viria para redimir o povo de seus pecados. Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu com mansidão: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o batizou e o céu se abriu. Ao emergir das águas, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi um momento divino, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestaram juntos. A missão de João se confirmava ali. Ele havia preparado o caminho e agora via com seus próprios olhos aquele que viria depois dele. Esse encontro foi o ponto de transição entre a antiga e a nova aliança. O profeta do deserto via o nascimento do ministério do Salvador. João não buscou glória, não tentou reter o povo para si. Ao contrário, apontou todos para Cristo. Seu coração se encheu de alegria, pois o propósito pelo qual havia nascido estava sendo cumprido. A verdadeira grandeza diante de Deus não está no poder, na fama ou no reconhecimento, mas na humildade de um coração que sabe o seu lugar no propósito divino. João Batista, mesmo sendo um profeta poderoso e respeitado por multidões, entendeu que sua missão não era brilhar, e sim apontar a luz verdadeira. Sua vida foi um testemunho de entrega e humildade, a marca dos verdadeiros servos do Senhor. Depois do batismo de Jesus, muitos dos discípulos de João começaram a notar que as multidões estavam indo atrás de Cristo. Alguns se aproximaram do profeta e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. Aquela notícia poderia gerar inveja ou ressentimento em qualquer homem, mas não em João. Com serenidade e sabedoria ele respondeu: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. E então ele pronunciou uma das frases mais profundas e belas de toda a Escritura: Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Essas palavras revelam o coração de um servo que compreendeu o propósito de sua existência. João não se apegou ao prestígio que tinha, nem à admiração do povo. Ele sabia que o foco agora era Jesus, e sua alegria estava em ver o plano de Deus avançar. Como o amigo do noivo que se alegra ao ouvir a voz do noivo, João se regozijou em saber que o Messias estava entre o povo. Sua humildade era fruto de uma comunhão profunda com Deus. Ele sabia que sua missão tinha tempo determinado, e quando chegou a hora de recuar, o fez com honra e obediência. João nos ensina que servir a Deus é colocar-se à disposição da sua vontade, mesmo que isso signifique desaparecer aos olhos do mundo. Há verdades que custam caro, e há vozes que não se calam, mesmo diante da perseguição. João Batista foi uma dessas vozes, firme e incorruptível, movida por uma coragem que vinha do céu. Ele não temeu reis, não se curvou diante da injustiça, e pagou com sua liberdade o preço de falar a verdade de Deus em tempos de trevas morais.
Enquanto Jesus iniciava seu ministério, João continuava pregando com ousadia. Sua mensagem não mudava conforme o público. Ele denunciava o pecado onde quer que estivesse, inclusive nos palácios. Herodes Antipas, governante da Galileia, vivia em adultério com Herodias, esposa de seu próprio irmão Filipe. João, como profeta de Deus, o confrontou publicamente, declarando: "Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão." A verdade incomodou o poder. Herodes, irritado, mandou prender João e lançá-lo numa masmorra. Herodias, movida por ódio, queria sua morte. Mas Herodes o temia, pois reconhecia que ele era um homem justo e santo. Mesmo encarcerado, João não perdeu sua fé. O deserto o havia preparado para suportar a solidão. Agora, a prisão o preparava para a glória eterna. Durante o tempo em que esteve preso, João ouviu falar das obras de Jesus e, em um momento de fraqueza humana, enviou mensageiros para perguntar: "És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?" Jesus respondeu com amor e poder: "Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho." Era a confirmação de que o Messias estava realmente cumprindo sua missão. Mesmo em meio à dor e à dúvida, João manteve-se fiel. Sua prisão não foi sinal de fracasso, mas de fidelidade inabalável. O profeta que preparou o caminho do Senhor estava agora completando sua jornada com honra e coragem. Sua voz, ainda que silenciada pelas paredes da prisão, continuava ecoando nos corações que haviam sido tocados por sua mensagem. O mundo pode tentar calar a voz dos profetas, mas jamais apagará a verdade que eles proclamam. A morte de João Batista não foi o fim de sua história. Foi a consagração de uma vida vivida em fidelidade absoluta a Deus. Ele não morreu derrotado, mas coroado pela eternidade, como um homem que cumpriu até o último suspiro a missão que o Senhor lhe confiou. Enquanto João permanecia preso por causa da verdade, Herodias continuava alimentando ódio e vingança. Ela esperava uma oportunidade para destruir aquele que ousara expor seu pecado diante de todo o povo. E essa oportunidade veio em uma noite de festa. Herodes ofereceu um banquete em seu palácio para celebrar seu aniversário, reunindo nobres, oficiais e homens influentes da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodes, conhecida como Salomé, dançou diante dos convidados, agradando a todos, inclusive a Herodes. Envolto na embriaguez e na vaidade, o rei, tomado pela imprudência, prometeu diante de todos: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino." A jovem, instruída por sua mãe, respondeu sem hesitar: "Quero que me des agora mesmo num prato a cabeça de João Batista." O salão silenciou. Herodes ficou angustiado, pois temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Mas por causa do juramento e da pressão dos convidados, ordenou que o pedido fosse cumprido. Logo, um soldado foi enviado à prisão. E ali, em meio à escuridão da cela, o profeta que havia preparado o caminho do Senhor teve sua vida ceifada. Sua cabeça foi entregue num prato, e o palácio que celebrava pecado se manchou com o sangue de um justo. Os discípulos de João, entristecidos, recolheram seu corpo e o sepultaram com respeito e dor. Mas o céu recebeu aquele servo com glória. João havia cumprido sua missão com coragem, verdade e fé inabalável. Sua morte foi o selo de sua fidelidade. O profeta que não temeu reis, agora descansava nos braços do Rei dos Reis. Algumas vidas deixam marcas que o tempo jamais apaga. João Batista, o profeta do deserto, pode ter sido morto fisicamente, mas sua voz, sua coragem e sua missão continuam ecoando até hoje. Ele foi chamado pelo próprio Deus para preparar o caminho do Salvador, e seu legado é um testemunho eterno de fé, humildade e obediência. Jesus mesmo declarou sobre João: "Dentre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista." Mateus 11:11. Essa é uma afirmação poderosa. Significa que, apesar de sua vida breve e das adversidades que enfrentou, João alcançou uma grandeza espiritual incomparável. Ele foi o precursor do Messias, apontando a verdade, chamando ao arrependimento e preparando o povo para receber o Rei dos Reis. O legado de João vai além de sua pregação e batismo. Ele nos ensina princípios eternos, a importância da humildade,
da coragem para enfrentar o pecado, da fidelidade mesmo diante da prisão e da morte, e da prioridade de exaltar Cristo acima de si mesmo. Sua vida é um exemplo de que a grandeza não se mede por cargos ou poder, mas pela fidelidade à vontade de Deus. Mesmo após sua morte, João continuou influenciando gerações. Seus discípulos se espalharam, e muitos foram impactados pelo exemplo de santidade, coragem e fé. O deserto que o formou, o batismo que realizou, a coragem que demonstrou diante de reis e a humildade que praticou se tornaram lições imortais para todos os que desejam seguir a Deus.